embalagem trazia uma imagem muito bonita. Nós tínhamos sonhado com aquela possibilidade de comprar aquele presente para a nossa filha e tínhamos que juntar algum dinheiro, porque era um presente relativamente caro. E a imagem na embalagem daquele brinquedo, no fundo era um brinquedo sofisticado, mas era um brinquedo, era tão bonita a imagem. E nós compramos, e eu acho que a expectativa que nós tínhamos de dar aquela prenda a ela era talvez maior do que ela teria de receber. Porque durante anos tínhamos esperado por poder trazer e dar a ela aquela prenda. E quando finalmente chegou a noite de Natal, e naquela alegria, naquela satisfação, e realmente nós lhe demos, e ao abrir, ao rasgar o papel e ao ver aquela imagem lindíssima daquilo que era, o que estava ali dentro, ficamos todos entusiasmados e ela ficou entusiasmadíssima até que abrimos a caixa. A prenda era muito bonita, a imagem era maravilhosa, mas dentro só vinha uma série de pacotes com peças soltas. Como é que nós íamos transformar aquele grande conjunto de peças soltas naquela prenda tão gira que vinha retratada na capa da caixa? Isso era mais complicado. Nem eu imaginava quão complicado era. Foram precisas muitas horas da noite de Natal para que aquilo mais ou menos parecido com a imagem que estava na capa. Mas havia algo para ajudar. Um manual de instruções, que passo a passo dizia o que fazer, aonde cada peça encaixava na outra, para que pudéssemos nos aproximar daquilo que era a imagem final que nós queríamos ter. Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou transformar este conjunto de peças soltas nesta coisa bonita que está aqui representada? Como é que eu vou conseguir atingir este alvo, este objetivo que me foi dado? Por vezes nós queremos fazer uma coisa, nós sabemos o que é que nós queremos fazer, nós temos em mente o fim, nós podemos imaginar aquilo que nós desejamos, nós até podemos ter alguma ideia do que deve acontecer para chegarmos lá, mas por vezes falta o básico. Como? Como fazer? De pouco vai servir ter um alvo extraordinário em mente, um fim maravilhoso diante dos nossos olhos, se nós não soubermos como chegar lá. E o apóstolo Paulo sabia disso. É por isso que quando ele ensinou os cristãos de Corinto, ele disse a eles que eles deviam fugir da idolatria, deviam vencer a tentação, deviam dar um exemplo para todos os outros povos, deviam fazer escolhas certas na sua vida em comunidade, deviam ser bênção uns para os outros, viver uma vida de amor que servisse para ajudar. Mas como? Como é que eles podiam fazer todas estas coisas? Como é que eles podiam escolher o caminho certo? Como tomar as decisões? Quais seriam os padrões para o comportamento daqueles crentes, para viver aquilo que lhes tinha sido dito que era o ideal? Mas é interessante e muito proveitoso, irmãos, perceber que a palavra do Senhor nos dá os critérios, nos dá o padrão, nos ensina o como. A palavra de Deus, felizmente, não se limita a nos dar uma exigência, nos dá uma exigência muito elevada de vida, mas acrescenta abundante material sobre como fazer para poder alcançar o alvo que o Senhor nos deu. O padrão para viver de acordo com o que Deus deseja. Padrões válidos, de acordo com o seu desejo e que são válidos para todas as épocas da história e continuam sendo válidos para nós. E nós podemos encontrá-los naquilo que Paulo escreveu aos nossos irmãos da igreja de Corinto, na primeira carta que Paulo lhes mandou, no capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Nós estávamos a seguir dominicalmente esta carta, fizemos um intervalo aí por alguns cultos diferentes e especiais que tivemos e voltamos agora novamente a este capítulo. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 23. E em 1 Coríntios 10, 23, nós lemos assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam.
Ninguém busca o proveito próprio, mas antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Sede, pois, meus imitadores, como também eu de Cristo. Eu proponho aos irmãos que neste texto nós encontramos 4 diretivas básicas, 4 orientações claras e específicas, que servem como padrão para a nossa vida, para que nós possamos agradar ao Senhor nas nossas decisões e naquilo que nós fazemos. E estes padrões que nos são deixados pelo Senhor são totalmente coerentes com a lei de Deus. Segundo Jesus, a lei, aquele trecho do texto do Antigo Testamento que nós normalmente, como cristãos evangélicos, não gostamos muito de ler, mas que é extremamente proveitoso para nós. Segundo Jesus, a lei se resumia simplesmente em 2 mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. Nesta ordem e nesta intensidade. Ame a Deus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, com todas as tuas forças. E então, ama ao teu próximo como a ti mesmo. A nossa regra, a regra daquilo que nós devemos seguir, os princípios, os padrões que nos são dados pelo apóstolo Paulo nesse texto, também nos dizem exatamente isto. Deus acima de tudo, o amor ao próximo como a ti mesmo, são os padrões para a nossa forma de viver. Muito diferente daquilo que o homem moderno defende. Para o homem moderno da nossa sociedade, em primeiro lugar eu. Em segundo lugar, o que me dá jeito. Em terceiro lugar, o que me dá prazer. Em quarto lugar, o que vai me ajudar. Em quinto lugar, o que me é vantajoso. Por aí vai. Como diz o lema de uma famosa marca de produtos de vestuário desportivo. Just do it. Apenas faça. Apetece, faz. Não interessa o que é que os outros pensam. Se te dá vontade, se te dá prazer, se tu gostas, se a ideia é boa, olha, vai em frente. Não te preocupes com as consequências. Apenas faz. Este mote, que é um mote muito próprio da nossa realidade, proporciona um mundo cheio de pessoas egoístas, centradas só em si, narcisistas, que acham que são as melhores e não há ninguém mais valioso do que eles, hedonistas, focados unicamente no prazer, passam por cima dos outros para obterem aquilo que querem. Pode ser que este modo de vida traga algum prazer, mas não traz nenhum valor real à vida, não deixa nenhuma herança válida e não traz alegria a mais ninguém. O padrão que nos é dado pelo Senhor é bem diferente. Vejamos, primeiro conceito. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Conveniente. Mesmo as coisas que vamos fazer e as quais somos livres e são permitidas para nós, podem não ser convenientes. A palavra original grega aqui é muito interessante. Ela diz respeito a uma série de coisas, diz respeito àquilo que é vantajoso no sentido da unidade, aquilo que conduz à unidade, aquilo que contribui coletivamente. Nós poderíamos entender esta palavra de várias maneiras. Por exemplo, conveniente tem o sentido de adequado. Exemplo, eu posso usar calções de praia para vir ao culto, à igreja? Posso. Mas será que é adequado? É uma pergunta importante a fazer.
O sentido de conveniente pode ser o sentido do momento certo. É o momento certo. Exemplo, eu posso ser livre para dizer a alguém alguma coisa. E se calhar até o que vou dizer é necessário, é útil e aquela pessoa precisa ouvi-lo. Mas a pergunta é o momento certo? É o momento certo. A pessoa está em condições de ouvir aquilo que eu vou dizer agora. Vai ser realmente conveniente dizer-lhe isto neste momento. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem o sentido de vantajoso para todos. Exemplo, eu posso ter liberdade de ir a um certo lugar, mas nessa altura que eu posso ir, outros que gostariam de ir não podem ir comigo. Eles também queriam ir. Será conveniente então que eu vá, mesmo que aqueles outros que gostariam de ir, e que se fôssemos juntos ia ser tão vantajoso para todos nós, será o ideal? Será o conveniente? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem o sentido de aceitável àqueles que eu sirvo em Cristo. Exemplo, o apóstolo Paulo dá o exemplo no texto. E os irmãos que têm acompanhado o estudo já sabem do que estamos a falar. A carne vendida em Corinto, quase toda provinha dos santuários pagãos. Os talhos iam buscar a carne ao santuário. A carne era oferecida ao deus Júpiter e eles chegavam lá e tiravam uma parte da carne e levavam para vender no seu talho. E aquele indivíduo que era seu vizinho, você agora é cristão, o seu vizinho ainda é pagão, ele foi comprar a carne do talho e ele sabe que aquela carne foi sacrificada a Júpiter e chamou você para jantar. E você foi jantar na casa dele e sentou à mesa e a carne foi oferecida e você comeu. E não perguntou de onde ela vinha. Mas diz o apóstolo Paulo, imaginemos que você se senta à mesa e aquele indivíduo que se senta consigo diz, pois é, olha, foi uma pechincha este bife, está uma maravilha, e olha, eu comprei baratíssimo, foi os restos daquilo que sobrou de um sacrifício a Júpiter, ainda bem, cheguei na hora certa. Paulo diz, não coma. Não coma. Por duas razões. Por causa da pessoa que lhe ofereceu e por causa do seu testemunho como cristão. Não é que você não possa comer, mas não é vantajoso para o corpo de Cristo. Talvez você se sinta seguro para comer sem problema, mas talvez haja um irmão que ainda se converteu há pouco tempo, que ainda não tem maturidade cristã e que vai ouvir dizer que você foi comer carne sacrificada a Júpiter na casa do seu vizinho pagão. E você, coisa horrorosa, como é que ele pôde fazer isto? Está a participar do sacrifício, isto é errado. Então Paulo diz, não faça, não faça. É lícito, mas não convém. Não é conveniente, não beneficia. É interessante, irmãos, porque o princípio é o mesmo. A questão gira à volta da maturidade cristã. Aquele que é imaturo, atenção, irmãos, aquele que é imaturo, que ainda não cresceu o suficiente, usa todas as suas liberdades e direitos e impõe aos outros para mostrar a sua superioridade. Não, eu posso. É lícito. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas aquele que é verdadeiramente maduro não sente necessidade de impor. Ele percebe que deve cuidar do coração do outro. Ele sabe que deve agir de acordo com a limitação do outro, que não deve forçar ninguém a viver de acordo com aquilo que são padrões que seriam aceitáveis para ele, mas que vão prejudicar o outro. Há coisas que são lícitas, mas que não passam pelo teste da conveniência. Curioso, elas podem ser adequadas, mas não são vantajosas. E às vezes nós olhamos para situações como esta que Paulo descreve aqui e achamos que isto está muito distante de nós. Não está, irmãos. Durante anos a minha família viveu no meio de um contexto muçulmano onde éramos missionários. E durante todos aqueles anos nós não comemos carne de porco. Era lícito comermos? Claro que era. Isso não era nenhum problema para nós. Nós sabíamos que, biblicamente falando, não havia nada de errado para alguém em Cristo comer uma bifana, uma costeleta. Mas nós vivíamos num contexto muçulmano, irmãos. E isto traria problema, isto iria ser escândalo para aquelas pessoas que estávamos a evangelizar. E para aqueles muçulmanos que tinham se convertido há pouco tempo, isto ia ser uma grande dificuldade. Então, para não prejudicar, nós não comíamos.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem todas são adequadas, nem todas são vantajosas, nem todas são aceitáveis no meu sentido de querer abençoar. Nem todas estão na hora certa de serem feitas. O crente maduro procura o bem do outro, procura o ser conveniente. Mas o segundo princípio está ligado a este. E Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, porque isto era um provérbio próprio de Corinto, que os coríntios repetiam sistematicamente. Todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são lícitas. E ele diz, todas as coisas me são lícitas. Mas olha, nem todas edificam. Nem todas edificam. A palavra aqui no original ainda é mais fácil de entender, irmãos. A palavra que Paulo usa no original grego é a palavra construir, que era usada para a construção de casas. É isso mesmo que ele está a dizer, olha, eu posso fazer todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas constroem, nem todas ajudam a construir. E o conceito que está aqui é exatamente este, o conceito da construção. Você já pensou nisso? A sua vida está a ser construída. Você está a ser construído, você não está ainda completo. De vez em quando há coisas que correm mal na sua vida, não há? Há coisas que faz errado, não é? É porque você ainda está em construção. Se já estivesse pronto e perfeito, não havia mais falhas. Já disse aqui aos irmãos uma vez que se calhar era útil nós andarmos todos com os coletes escritos em construção. Não é? Ou então aquele aviso que costuma encontrar, às vezes achamos em alguns sítios, estamos em obras, tenha paciência, estamos em obras para beneficiar toda a gente. Se andássemos com coletes assim, se calhar as pessoas tinham mais paciência connosco, não é? E andávamos e as pessoas olhavam, fez asneira, mas ainda está em obras. Mas você está em obras, assim como eu, estamos em construção. E pense bem, há pessoas com quem você convive que o ajudam na construção, não é? Quando você está com essa pessoa, você sente-se crescer, melhorar, aprender, desenvolver. Vai acrescentando pedaços à sua construção. E há pessoas com quem você está que não pode ficar muito tempo, senão vai sair de lá um caco, não é? Parece que quanto mais tempo passa com essa pessoa, mais para baixo você se sente. E aquilo que o apóstolo Paulo diz aqui é exatamente isto. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas ajudam a construir a vida do meu irmão. Nem todas edificam, nem todas constroem. Meu irmão, que tipo de pessoa é você? Que tipo de pessoa é você? Quando as pessoas andam perto de si, o que acontece com elas? Crescem ou diminuem? Ficam mais fortes ou mais fracas? Sentem-se construídas ou destruídas? Avançam ou andam para trás? Há muita coisa que eu tenho liberdade para fazer, mas que não vai edificar os outros, não vai ajudá-los a crescer, não vai levá-los ao amadurecimento. E Paulo diz que, sendo assim, não devíamos fazê-las. Não devíamos forçar aquilo que não ajuda o meu irmão a crescer, aquilo que não o ajuda a desenvolvê-lo, só porque eu sinto liberdade em fazer estas coisas. Só porque, eventualmente, a minha consciência não me aponta a algo de errado. Não fazer o que é errado, irmãos, é óbvio. Desculpe, mas não é um problema para nós discutirmos aqui. É evidente. Não cair em pecado claro, quando a minha consciência me diz, não deves fazer isso que está errado. Acho que não é necessário o pregador anunciar e dizer, não faça aquilo que é evidentemente errado. Mas não é sobre isso que Paulo está aqui a falar. Paulo está a falar aquilo que naturalmente pode não ser errado, mas um sinal de maturidade. É daquilo que é capaz de ver algo que aparentemente não tem erro, que a minha consciência não me acusa, mas eu percebo que se o fizer e se fizer desta maneira, poderei não ajudar o meu irmão a crescer. Então, se eu quero ser instrumento nas mãos de Deus para o crescimento, se eu quero ser daqueles que edificam, não vou fazer. A minha vida está centrada não em mim, mas naquilo que Deus quer fazer na minha vida para abençoar outros. Ele nos criou assim, Ele quer que nós sejamos assim, e é assim que nós vamos nos desenvolver. Mas Paulo continua desenvolvendo o tema, e o terceiro princípio que ele nos dá está no versículo 31. E é um princípio tão perentório, tão claro, tão forte. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O padrão de comportamento e ação
deve ser centrado no outro, deve ser centrado no Senhor. Deve ir além do próximo para se centrar no Pai. O crivo, a peneira daquilo que eu faço para o meu cotidiano. Vejam bem, irmãos, Paulo não está aqui a falar sobre coisas que nós possamos considerar necessariamente religiosas ou santas. Paulo não escreveu no versículo 31, quer vocês cantem no louvor ou preguem, quer vocês sejam professores de escola dominical ou dirigentes de um ministério. Não é isso que Paulo está a falar, irmãos. Ele não está a falar das atividades que nós chamamos de santas. Ele está a falar de coisas bem banais. Vai comer, vai beber, vai folgar, vai fazer qualquer outra coisa, seja o que for. Faça para a glória de Deus. Sabe o que é que isto significa, irmãos? Significa que toda a nossa vida está dentro de uma esfera só. Das coisas santas que pertencem ao Senhor. Eu digo isto, irmãos, porque o mundo tem-nos imposto uma dicotomia. Tem-nos encurralado para uma visão dupla que separa santo e secular, sagrado e profano. E nós aceitamos. E com isto a nossa vida fica confusa. É uma espécie de esquizofrenia religiosa. Há dias, há momentos, há coisas que nós consideramos santas, há outras que não. Acabamos por viver em duas realidades. Uma realidade do mundo, outra do céu. Uma do dia a dia, outra pertencente a Deus. Uma das coisas que são superiores, outra das coisas que são insignificantes. Então o domingo é dia santo. O templo, o local de adoração, é um local santo. As outras coisas são minhas. Ninguém tem nada a ver com isso, nem Deus. Os irmãos já ouviram esta expressão e alguns aqui ainda devem se lembrar de se usar, não é? Houve um tempo aqui na nossa sociedade, agora se calhar nem tanto, porque as pessoas já não têm mais esta ideia tão vincada do dia religioso, mas no tempo em que as pessoas eram todas muito cuidadosas em ir à missa todos os domingos e levar a família, havia a roupinha de ver a Deus. Roupinha de ver a Deus. Estava lá guardada no armário, não se usava na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Não, esses dias não são apropriados. Hoje é dia de pôr a roupa de ver a Deus. Nos outros dias não, há outros dias eu ponho outra roupa. Então neste dia eu vou lá, eu comporto-me de certa maneira, porque este dia cai dentro desta realidade. Depois eu saio desta realidade, aqui posso viver como eu quero. E o apóstolo Paulo diz, não senhor, não senhor. Querem viver de acordo com aquilo que Deus ensina, então há um princípio básico. Tudo que vocês vão fazer, qualquer aspecto da vossa vida, todos caem dentro de uma coisa só. Vocês estão vivendo para a glória de Deus. Estão vivendo para aquilo que Deus quer. Irmãos, esta dicotomia que o mundo nos impõe é uma dicotomia maligna. E nós não percebemos o quanto ela é má. Talvez pudéssemos entender um bocadinho se nós pensássemos ao contrário. Imaginem se Deus fosse funcionar assim, conosco. Já pensaram? Assim tipo agência de seguros. Já viram como é que é? Quando acontece alguma coisa, a gente pega no seguro e vai lá até com eles. Olha, não, mas isto não cabe, não, isto está fora. Já repararam? O seguro sempre arranja uma maneira de pôr de fora aquilo que a gente precisava. Não, mas aqui não, está do lado de fora. Já viram os irmãos se Deus fizesse assim connosco? Olha, senhor, eu estou a precisar da necessidade... desculpa, filho, mas isto é na tua escola. Na escola isto é na terça-feira, não tem nada a ver comigo. Não é? Senhor, eu estou a precisar... Não, mas isso é na tua casa, isso é um problema conjugal, isso é uma questão de família. Quinta-feira à noite não é nada comigo. Domingo a gente conversa. Domingo eu trato de ti. Segunda a sábado é a tua vida. Tu tratas da tua vida. Mas é engraçado, irmãos, que nós não queremos isto assim com Deus, não é? Nós queremos que Ele cuide de nós segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo também. E já agora, feriados e férias. E as férias estão a chegar, não é? Feriados e férias. Tudo o que vocês vão fazer, seja o que for, não importa o mais simples, o mais comum, até o mais sofisticado, pertence ao reino do Senhor, para aquele que é de Cristo. Vão comer, vão beber, vão ver um filme, vão ao ginásio, vão fazer compras, vão trabalhar, vão estudar, vão conviver. Tudo deve estar dentro deste padrão superior. A glória de Deus. Glória aqui é a palavra doxa,
de onde vem a ideia de doxologia, adoração, louvor. Tudo aquilo que nós fazemos deveria nos levar a nós mesmos a louvar e devia inspirar as pessoas à nossa volta a louvar. E alguém pode dizer assim, pastor, mas como é que a gente come para a glória de Deus? Para já alimentando-se de forma correta, não é? Não vivendo para comer, mas comendo para viver. E vendo a comida como algo que tem a ver com a mordomia do seu corpo, que foi Deus que lhe deu e um dia vai pedir contas. Mas quer um exemplo simples de como você pode comer para a glória de Deus? Já lhe aconteceu de estar na hora da refeição diante de colegas que não são crentes? E você pega a sua refeição e faz o quê? Baixa a sua cabeça e ora. E depois quando você levanta a cabeça estão os outros a olhar assim para si. É comer para a glória de Deus. Já tive tantas oportunidades de dar testemunho e abençoar as pessoas falando sobre Jesus com algo tão simples quanto isto. Porque as pessoas lembram, o que era isto? Não, desculpe, mas antes eu sempre agradeço a Deus, porque eu creio que Deus nos dá força, saúde, capacidade, condições, o sustento vem dele. Esta é a minha fé, aquilo que eu creio. É uma oportunidade de nós testemunharmos. Tão simples quanto isto. Fazer tudo para a glória de Deus. O último ponto, irmãos, destes 4 que eu queria vos dar, conveniente, edificante, para a glória de Deus, diz Paulo no capítulo 11, versículo 1, afirmação que é ousada, mas significativa. Ele diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É a conclusão lógica. A conclusão seria com Jesus, com o propósito da nossa vida. Sede meus imitadores. A palavra imitadores aqui dá a ideia de mimética. É a ideia do mimo, daquilo que imita, daquilo que copia, daquilo que faz exatamente igual. O outro fez assim, eu também faço assim. Ele fez assim, eu também faço assim. Exatamente igual. Copia todos os gestos. Paulo chama a atenção que o nosso padrão de comportamento é Jesus. Imitar a Jesus. Ser como Jesus. Viver como Jesus. Jesus faria isto, então eu faço. Jesus diria isto, então eu digo. Ele teria este comportamento, seria essa a sua escolha, então eu também vou escolher desta maneira. Isto, irmãos, é ser cristão. Não é vir na igreja ao domingo. É ser imitador de Jesus. E há 2 coisas aqui que são importantes. Primeiro, e claro, a mais importante, a mais profunda, que é imitar Jesus naquilo que eu faço. Deste modo eu vivo para a glória de Deus. Nós fomos criados com a capacidade de brilhar. Mas este brilho que nós temos a capacidade de ter é reflexo. O homem não foi criado sol, foi criado lua. Somos apenas lua, não temos luz própria, mas refletimos a luz de outro. E fomos criados para refletir a luz de Deus. E o que é que o inimigo fez? Ele veio e substituiu. E por vezes nós olhamos para as pessoas fora, e às vezes olhamos para nós no espelho, e o reflexo que nós vemos não parece nada com o de Deus. Às vezes parece muito com o do maligno. Porque o homem tem esta capacidade de refletir. Mas Paulo chama a atenção dos crentes de Corinto e Deus. Reflitam o Senhor Jesus. Imitem o Senhor Jesus. Ele é o padrão do vosso comportamento. Ele é o alvo. Ele é o objetivo que vocês querem seguir. Então a pergunta para o crente que quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus é esta. Qual é a luz que eu estou a refletir? Qual é a imagem que eu estou a transmitir? Quem é que eu estou a copiar? É interessante, irmãos, porque de alguma maneira nós acabamos por copiar alguém. Os irmãos já viram por aí, provavelmente, e por favor, não entendam isto como uma forma de fazer troça. São modas, as modas variam e mudam e voltam e vão e etc. e tal. Mas eu às vezes acho engraçado porque parece-me que deve ser um bocado desagradável. Já repararam que alguns jovens, não é? Andam por aí com as calças, parece que vão cair, não é? Eu às vezes fico a olhar, passando ali enquanto estou parado na estação do comboio, à espera que o comboio chegue, eu fico... Não, ainda não foi desta que caiu. É extremamente desconfortável, têm que andar com as pernas abertas que é para a calça não terminar de cair. Mas quem foi que meteu na cabeça desta rapaziada isto? Onde foi que foram buscar esta ideia? Eu estou a imitar, irmãos.
estão a imitar. É evidente que a calça não se usa assim, mas eles viram alguém que eles acharam digno de imitação e começaram a usar daquela maneira. Pare para perguntar, porque eu fiz isto com um e ele acabou por me reconhecer que era extremamente desconfortável. E eu disse, então porquê que você usa desta maneira? Porque toda a malta do meu grupo está a usar. Pronto, ok. Então, é imitação, irmãos. Nós somos imitadores. Mas quem estamos a imitar? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas também, irmãos, o outro sentido aqui é o sentido de sermos exemplo. Os irmãos veem a ousadia com que Paulo fala. Paulo tem a ousadia de dizer, sejam meus imitadores. É preciso muita ousadia, irmãos. É preciso muita coragem. É preciso ter muita segurança na vida que se está a viver diante do Senhor. Nós sabemos que Paulo não está a falar com orgulho. Porque ele especifica, ele disse, naquilo que vocês virem que eu imito Jesus, imitem a mim também. Eu quero ser um exemplo para vocês, naquilo em que eu estiver a seguir o exemplo de Jesus. Em que é que eu devo ser imitado? No que é que eu tenho sido o exemplo de Jesus, digno de que as outras pessoas sigam o meu exemplo? Quando os outros olham para mim, será que sentem-se animados de alguma maneira a seguir alguma coisa que eu faço, alguma coisa que eu sou, porque estão vendo ali um reflexo de Jesus? Este é o princípio que Paulo diz. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E se Paulo podia viver esta realidade, nós também somos chamados a vivê-lo. Eis o padrão. Como viver a vida que ele tinha acabado de dizer aos crentes de Corinto que deviam viver. Não centrados em mim, mas em Deus e nos outros. Como viver, como saber aquilo que eu devo fazer ou não fazer, como tomar as minhas decisões. E aqui estão os padrões claros na palavra do Senhor. É conveniente. É conveniente. É edificante. Vai ajudar a crescer, a fazer tornar-se mais forte aqueles que estão à minha volta. Serve para a glória de Deus. As pessoas vão adorar ao Senhor e eu vou me sentir motivado para louvar. É imitação do Senhor Jesus e me coloca como um exemplo para os demais. Então, sim, Senhor, é este o caminho. É por aqui que eu devo andar. Oh, meus irmãos, é bonito, não é impossível que o Senhor nos capacite. Só poderemos viver este padrão com os nossos olhos postos no verdadeiro exemplo maior, que é o Senhor Jesus.